Nós temos o programa Minha Casa Minha Vida, que, né, está até extinto. Aí. Minha Casa Minha Vida, ou o programa agora que antigamente tinha Luz para Todos. Então, nessa lei tem que ficar marcado e registrado, identificado quem é que vai conduzir esses programas. Quem que conduzirá? No caso do programa Minha Casa Minha Vida, atualmente, que nem esse nome mais, né, Casa Verde e Amarela, é o Ministério da Cidadania. Então, o Ministério da Cidadania, o órgão que tem que estar identificado na lei. A organização dos propósitos da administração pública em programas. Então, tem que estar claro toda a organização dos seus propósitos nos programas. A integração com o orçamento. No final, ainda hoje, eu vou mostrar um pouquinho da diferença do orçamento e financeiro, que até o Geomark, na semana anterior, lá, tinha falado. Eu vou colocar rapidamente para vocês, porque aqui a gente está falando de orçamento, a gente está falando de financeiro. E a transparência. A transparência vem principalmente mais forte em 2000, mas desde 1999 já vem batendo essa tecla, e em 2000 foi instituída a Lei de Responsabilidade Fiscal, que nos obriga e nos traz aí a obrigação da transparência em todas as esferas governamentais. Então, os princípios básicos do PPA são esses 5 princípios aí. Bom, a Andressa admitir. A Constituição Federal, né, promulgada em 88, contém vários dispositivos sobre esse plano plurianual. Eles são importantes pois permitem elucidar a estrutura e o conteúdo fundamentais para o plano. Inicialmente, cabe destacar o parágrafo 1º do artigo 165, no qual é estabelecida a estrutura e o conteúdo básico do PPA. Vocês vão falar assim, mas que aula chata, né? Porque o cara está falando lei. Pois é, mas nós estamos falando exatamente de uma lei. O PPA é uma lei. Então, a aula não tem como fugir da lei, entendeu? Mas eu estou mostrando para vocês, como começou lá, os marcos, porque eu não vou criar uma outra lei, que é anual, sem ter um princípio e uma metodologia para isso. E o artigo 65 é o que nós estamos estudando hoje, que é exatamente o PPA, a sua essência, né? Então, o que marca lá no parágrafo 1º do artigo 165 é a lei que instituir. Por quê? Porque cada ano é uma lei, ok? A lei que institui as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada. Veja bem, por que eu estou frisando isso com vocês? Porque fora desse contexto, qualquer coisa que estiver adentro, que nós chamamos aqui no Congresso, e não sei se as câmaras de vereadores aí, ou o Estado acaba tendo essa denominação também, que é o famoso jabuti, que é aquilo que não está no contexto principal da lei, acaba inserindo-se nela, né? Que foi agora, aqui vota-se várias coisas nesse sentido, tem hora, você está votando uma coisa e entra um negócio lá de barreira dos candidatos, e nem estava na lei, mas aparece. Então, nesse caso específico do PPA, também da LDO e também da LOA, não é isso. O artigo 65, no parágrafo 1º, ok? Bom, em relação à competência para essa elaboração dos instrumentos orçamentários, não só do PPA, como LDO e LOA, a Constituição Federal colocou a prerrogativa para o Poder Executivo. Veja bem, quem é o Poder Executivo? É o prefeito, é o presidente da República e é o governador. Então não cabe aqui outro denominado, outra delegação para se fazer a elaboração desse instrumento. Não tem como delegar isso, não tem como ter um decreto para isso. Tem que ser eles que têm que elaborar essas leis dentro das suas competências para o Congresso Nacional, ou no caso aí para as câmaras de vereadores ou câmaras de estados. Nesse sentido, é oportuno destacar a necessidade de que os 3 instrumentos operem segundo a lógica de harmonia e integração.
né? A própria Constituição indicou como esse encadeamento deve ocorrer. Caberá ao PPA fixar, olha só, isso aqui é muito importante, viu, pessoal? Isso é para os concursos. Fixar esse objetivo sem parar primeiro. Aí, depois do parágrafo segundo, ele fala: ao passo que a LDO disporá prioridades e metas. Vem a LOA. Por sua vez, a LOA conterá a programação orçamentária dos órgãos e entidades do governo federal. Então, eles se entrelaçam, mas tudo regido e cada um no seu cabimento, né? no sua colocação. A preocupação com a compatibilidade entre os instrumentos de planejamento, orçamento, né, PPA, LDO e LOA, manifesta-se também em relação ao processo de integração entre os poderes executivo e legislativo. Então, assim, a Constituição prevê que as só podem ser aprovadas caso sejam compatíveis com o PPA. Isso já está lá no artigo 166, parágrafo 3º, inciso 1º. E também no parágrafo 4º. Não sei se deu para entender o que eu coloquei, mas eu fiz um resumo e estou colocando as coisas mais principais, né? A conexão está muito ruim, né, Andrés? Espero que você esteja entendendo aí. E depois faça uma leitura do material juntos, né? A gente vai tentando. Está péssima, né, Joel? Mas acho que tá bom, porque você agora está falando, eu ouvindo. Vamos ver se a gente consegue ir até o final. Tá chovendo muito aqui, eu não sei se é por causa disso. Vamos tentar continuar. O que eu estou colocando aqui é que a compatibilidade do PPA, LDO e LOA deixa claro que não pode ser feito nada nas leis seguintes, ou de programas até de governo, que não seja compatível com o PPA. Eu não posso criar uma despesa nova, uma receita nova, ou criar um programa desde que não tenha o seu, inclusive, anualmente, para poder fazer esses ajustes. A Constituição chama a atenção ainda para a importância do plano plurianual, observar o alinhamento com outros instrumentos de planejamento. Então, assim, o PPA deve buscar nacionais e regionais e setoriais. Vocês saberiam me dizer um exemplo de uma situação que eu estou falando aqui? Quais seriam, por exemplo, pode escrever ou falar no microfone. Tá aberto. A gente vai para frente depois que alguém se manifestar. Ou Carlos para sempre. Professor, como foi a pergunta? Desculpe aí. Eu elucidei aqui, né, João Marcos, que o PPA deve estar em sintonia com os planos e programas nacionais, regionais e setoriais. Aí a pergunta que eu fiz: se vocês têm noção do que está sendo dito nesse artigo, nesse parágrafo 4º, quando ele fala essa sintonia com planos e programas nacionais ou regionais, ou de estado, né, regional ou setorial, ou algum exemplo. Porque às vezes a gente está falando aqui, está lendo um texto e não está entendendo nada, não está conseguindo ver na vida real. Eu estou tentando levar vocês a entender a vida real de o que seria isso. O que eu acho interessante, professor, é que, assim, o que eu vejo aqui nos municípios, em alguns municípios, principalmente os pequenos, eles fazem o PPA como um grande guarda-chuva, né? Então, eles fazem uma coisa muito grande para literalmente, pensando que, aliás, de certa forma, é uma forma de poder fazer tudo. Porém, hoje em dia, os tribunais de contas são mais cautelosos quanto a isso. Eles não estão mais aceitando esses tudo como um grande guarda-chuva. Eles querem os programas desenvolvidos e alinhados, né? Por exemplo, eu falo PPA. Aí, quando vai fazer o anual, tem que estar alinhado com o programa que vai ser
que está contemplado no PPA enquanto a sua execução. Se o programa for 2 anos, aí executa-se em 2 anos, em 2000, agora no caso nosso aqui, né? Porque o PPA agora vai se fazer 2022 a 2026, se não me falha a memória, não é isso? 22, Sim, né? sim, sim. Então, pronto, ele tem programas que contemplam os 4 anos, mas tem programa que é 1 ano, tem programa que é 3, tem programa que é 2, e tem Sim. tudo alinhado com percentual, com valores, é tudo alinhado desse tipo. Eu não sei se é isso que o senhor está perguntando. Mais ou menos. Mas isso também, mas o que ele tá. Isso de fato afeta, inclusive por isso que dá muito problema nas execuções, porque ele estará incompatível com o PPA, que é a lei maior nesse sentido, de planejamento orçamentário para as outras 2 leis. Mas aqui a pergunta é qual seria mais ou menos um exemplo dessa sintonia de programação. Vamos então dar, né, uma luz para isso. Seria, por exemplo, agora o governo lançou o plano Casa Verde e Amarela, ou o programa Bolsa Família, que agora está com outro nome. Essa programação, se ela não estiver casada, esse programa nacional, veja bem, esse programa ele não pertence a uma ação do PPA, mas ele tem que estar sine qua non a uma ação orçamentária que está em execução no PPA quando foi elaborado lá em 2019, ou agora, no caso do Bolsonaro, já está em 2020, 2023. Se não tiver, ele não pode ser executado. Aí é crime de responsabilidade fiscal. Entendeu? E nós tivemos isso. Nós tivemos isso no nosso país. Esses programas, ele não pode simplesmente... a governadora, né, do Rio Grande do Norte criou um programa agora do auxílio gás. Tá na moda, né? Auxílio gás, auxílio luz, auxílio não sei o que, só faltou auxílio creche, combustível, né? Que seria bom. Porque com a alta da gasolina, o Kelly quer falar, já vou te deixar falar, Kelly. Então, essas programações, a ideia é boa, mas se não tiver um estudo antes da sua equipe, se tem uma iniciativa, se tem uma ação paralela ou sine qua non com as outras leis em execução, chamada PPA, ela se torna inviável e pode ser, sim, objeto jurídico futuro. Pode falar, cara. Você quer falar no microfone? Pode abrir e falar. Um bom exemplo é o programa, por exemplo, o programa Criança Feliz. Ele é instituído pelo Plano Nacional, pelo Ministério da Cidadania. O Estado pactua. Criança Feliz, muito bem. Dentro do Estado, o Estado tem a diretriz de sua responsabilidade de capacitar e orientar os municípios. O governo federal, primeiro, ele lança o orçamento, pactua, os municípios pactuam com o federal, e o estadual ele vai entrar apenas na consonância de manter os municípios capacitados e operadores dos sistemas e relacionamentos, modelos, aplicações, e o município ele vai executar. Aí ele vai entrar no bloco de primeira infância, é um bloco na hora que vai fazer o orçamento, tem os blocos, tem um bloco de gestão, um bloco de serviço. Aí dentro dos blocos de serviço, aí vai ter serviço de convivência, criança feliz, que é o bloco de primeira infância, vai ter proteção social básica, especial, média, alta, complexidade. Então, se algum desses não tiver dentro do nível estadual e federal, o prefeito ele não pode ofertar, porque não vai ter orçamento para cobrir, porque o orçamento ele tem que estar dentro do valor que o programa vai instituir. Se o programa ele vai instituir no município durante um ano, com parcelas que somando elas vai dar 100 mil, então esse é o valor que ele vai ter para executar durante o ano, porque é esse valor que o federal vai repassar. Exatamente. Corrigindo. E se houver um aumento no número de beneficiários, ele vai fazer uma solicitação à Câmara para um orçamento complementar para poder instituir, é isso? Exatamente. E aí ele tem que automaticamente, se não tiver no período adequado, ele tem que provocar a revisão do PPA dele para se adequar. Senão ele comete crime futuro. Vai perpetuando uma bola de neve de situações que estão inadequadas. Veja bem, eu sei que tem até vereador aqui, né? Eu acredito que tem vereador aqui, de Câmara, o procurador da Câmara. Isso serve para todos, viu?
Tem muito município que não pegou ainda esse feeling aí. E vai passando, entendeu? Mas aí o prefeito não deu conta de executar, não sei. Não, mas a Câmara tem que ficar atenta sobre isso também. E é ela que tem que programa lá, como o Kelly citou, o Criança Feliz, por exemplo, muito bem, tá, Criança Feliz tá bacana, mas e aí? E a nossa lei aqui, ela tá respaldada, tá de acordo, porque a lei municipal até então nem tinha o Criança Feliz, né? Foi criado no governo federal, então não tem no estado e nem no municipal. Então tem que se fazer essa adequação, essa alteração na lei orçamentária municipal, começando pelo PPA. Muito bem. Então é isso que eu quis trazer para vocês. Bom, no âmbito constitucional ainda, é válido notar a existência de vedações. Quando fala vedações, vocês colocam os orelhas em pé, que precisam ser observadas por ocasiões da elaboração do PPA. É o caso, por exemplo, da obrigatoriedade de inclusão de investimentos plurianuais no PPA, ou alguma lei, como o Kelson acabou de colocar aí, que inclua, autoriza essa obrigatória, esse investimento. Qualquer desrespeito a essa situação, você se enquadra em crime de responsabilidade. Vocês entenderam o que foi colocado? Se não, levanta a mão aí. Vedações, né? São vedações. Não se pode criar, ou também ainda um outro mais fácil de entender, não se cria despesa sem que tenha receita para se pagar essa despesa, né? A grosso modo é isso. E é oportuno também notar que o dispositivo constitucional foi reproduzido posteriormente, agora em ano 2000, para fortalecer isso, com a Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal e Execução Orçamentária. Essa lei, além de reforçar a importância, a compatibilidade entre os planos e os instrumentos orçamentários, ela estabeleceu que só a LOA ela só pode ser admitirá investimentos nela, né, previsto no PPA, ou alguma outra lei complementar que possa autorizar. Normalmente, essas leis é porque, às vezes, ela tem que ser feita uma lei com um curto período, até que se revise o PPA e se adeque todo o PPA, ou do município, ou do estado, ou da União. E se essa lei não existir, juridicamente estamos trabalhando numa coisa ilegal, a grosso modo falando. Agora vamos abordar os papéis e responsabilidades, né? É a própria Constituição, né, como já foi dito, que determina que a elaboração do PPA, como qualquer outra lei orçamentária, é unicamente, exclusivamente, privativamente do presidente da República, do governador ou do prefeito, que é o PLPPA, né, o projeto ainda de lei do plano plurianual. Isso está lá no artigo, admitindo a DES, artigo 84 da Constituição Federal, essa obrigatoriedade desses instrumentos. Como se depende do artigo 165, caberá à lei complementar definir as regras e as condições que deverão ser observadas pelo Poder Executivo ao enviar o projeto de lei ao Congresso Nacional. Essa lei, ou a Câmara de Vereadores, ou a Câmara Legislativa, que ainda não foi editada, né, decorre da previsão constitucional. É oportuno salientar que a referida lei complementar em tramitação, por meio do PLP 295 de 2006, também conhecida como Nova Lei de Finanças Públicas. Essa nova Lei de Finanças Públicas ainda não foi aprovada, mas ela vai substituir a Lei 4.320 de 64. Essa lei é famosíssima, todo mundo que está aí nesse meio que nós estamos falando aqui deve ter ela como cabeceira, né? Até o momento ela ainda não foi aprovada, essa nova lei aí, o projeto de lei 295 de 2016, mas vai ser, viu? Acredito que esse ano ainda os deputados devem aprovar e passar para o Senado, se tiver alguma modificação, revisa, mas deve ser aprovado. Porque nós estamos falando de uma lei de 64 e, obviamente, nós já mudamos muito, né? Já estamos bem mais modernos, bem mais maduros, então ela vai ser um pouco atualizada, um projeto que foi elaborado e comentado e elucidado desde 2016, que está na casa tramitando. Mas como ainda não tem,
existem aí os atos de disposições constitucionais transitórias. Eu vou mostrar daqui a pouco um site do Ministério da Economia, mas também à frente eu posso mostrar para vocês como é que vocês se identificam em tudo que a gente está falando aqui de maneira muito mais prática nos portais hoje do Congresso Nacional. E aí você consegue verificar tudo que eu estou falando de uma maneira muito simples. Desse modo, nos termos do descritivo, do projeto de lei que agora já foi votado em 2023, encaminhado? Não. Todo 31 de agosto se encaminha o PPA. Todo ano, 31 de agosto é o limite para o Poder Executivo encaminhar a peça orçamentária para a elaboração da lei do PPA. Não só do PPA, nós temos também a LOA, que é na mesma data, 31 de agosto. Por que todo ano? Porque a Constituição nos permite a revisão dessa lei anualmente. Nos permite adaptar-se e ajustar, né, qualquer empecilho ou qualquer outra situação ou problema que surgiu aí nesse decorrer dessa execução. Como citou muito bem o Kelson, o programa Criança Feliz, mas agora nós temos aí o programa Casa Verde e Amarela, que é uma alteração do programa que Dilma tinha criado lá atrás, chamado Minha Casa Minha Vida. Encaminhado, o projeto então é apreciado, aqui no caso são duas casas, mas no caso aí da Assembleia Legislativa ou das câmaras de vereadores, e assim vai ser votada. Mas cabe ressaltar aqui que essas leis orçamentárias, elas jamais podem ser feitas por uma medida provisória, ou por um decreto, ou por uma outra lei delegada que seja pelo governador ou pelo prefeito. Não tem como ser dessa forma. Essas leis têm que ser especificamente a lei orçamentária anual mesmo. É uma lei anual. Bom, no âmbito do Poder Executivo também é conveniente indicar quem cabe a responsabilidade de coordenar esse processo orçamentário. No caso da União, é o Ministério da Economia. No caso dos estados, normalmente tem uma Secretaria de Fazenda, né? Ou Economia que seja, ou Planejamento. E no caso das prefeituras, existe uma Secretaria de Planejamento, ou tem prefeitura que coloca como secretário de Administração, e a administração faz esse papel, mas por essa coordenação. E não pode ser alterado. Isso está bem claro no artigo 31 da medida provisória 870, que colocou esse Ministério da Economia, até porque ele teve que fazer isso em 2019, porque antigamente nosso Ministério da Economia não se chamava Ministério da Economia, né? Chamava Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Então, como mudou o nome do órgão, o presidente Bolsonaro criou, através da medida provisória 870, essa delegação aí, assessor, né? Ele tem a responsabilidade, mas quem tem que de fato levar ao Congresso, quem tem que de fato fazer a elaboração é o próprio presidente da República. Bom, além de obedecer o estabelecido, precisa a regra fiscal, né? Ela estabeleceu normas de finanças públicas voltadas apenas para a responsabilidade da gestão fiscal. Essas regras relacionadas à despesa pública, né, que a LRF inovou ao estabelecer essas condições, ela deu essa condição para gerar e ampliar essa relação entre despesa pública e fazer um controle e também uma transparência de toda essa despesa. Dessa forma, o advento de novas despesas, o aumento da despesa já existente passou a ficar condicionado ao atendimento de critérios e não simplesmente, eu tenho que fazer, vamos botar dinheiro aqui, vamos fazer. Não. Tem que agora ter critérios, metodologias e regras para se poder. Vou citar um exemplo prático agora e atual. Nessa semana que passou, o Geomar que estava até aqui em Brasília,
foi aprovado crédito suplementar, que a gente vai falar à frente. Esse crédito suplementar, ele colocou um recurso a mais para que pudesse fazer o Bolsa Família novo e o auxílio, né, com relação à Covid. Qual é o problema desse PLN 12 e essa aprovação? Porque ela está contando com a receita do imposto de renda. Só que a lei e a tramitação para que esse imposto de renda realmente traga essa receita ainda não foi aprovado. Entenderam? Então tem um crime aí acontecendo, tem algo errado. Se ela não for aprovada, essa lei vai ter que ser desfeita, vai ter que ser caducada e esse crédito não pode ser efetuado. Porque senão vai ter uma LRF sendo infligida aí, novamente. Vai que o Congresso não aprove. Se o Congresso não aprovar, esse auxílio vai ter que ser cancelado, vai ter que ser refeito, porque não tem a receita garantida. Entenderam? E isso acontece muito, não só no governo federal, como nos estados e no governo municipal. Bom, deve-se verificar ainda que a LRF ela tentou assegurar os instrumentos, né, tanto do PPA, LDO e LOA, para cumprir o papel importante de alocação das despesas públicas. E que se configura como um dos principais mecanismos destinados a resguardar a ação da emenda constitucional de 95 de 2016, que foi instituído um novo regime fiscal. Isso mudou muito a nossa forma de trabalhar aqui e de novo regime fiscal. Porque ele estabeleceu regras para variação de despesas primárias, criou o competente processo do governo federal, mas também dos Estados Unidos, e colocando na LDO a obrigação da prefeitura apresentar as metas de resultados fiscais. Ela está aí, não está errada de toda maneira, mas porque também é uma regra, mas se não colocou, deve-se atentar para a 95 estadual e também municipal, através desse novo regime fiscal, compreenda que ele tem um teto de gastos, né? Não é o caso hoje. Hoje, nossos municípios brasileiros estão abarrotados de dinheiro, não sabem nem como usar na questão da educação, da saúde, principalmente, e não digo da assistência social, mas da educação e da saúde tem muito recurso nos municípios. O problema é que não sei se nós temos leis demais ou se realmente ficou um pouco, mas ficou, por exemplo, aplicar o mínimo da educação constitucional, que é os 25%. Ele não consegue. Mas você vai falar, por que, Gil, que você está falando isso agora? Por exemplo, nós estamos indo para o final de 2021 e por causa da pandemia, eu duvido se aí no Rio Grande do Norte não tem um município que está com problema e o prefeito está sem saber como aplicar os 25%. Ele não tem onde gastar. Estava tudo parado, as escolas todas paradas. Um exemplo do que a gente está fazendo aqui para o lado mais centro-oeste é reformando as escolas. Reformando, colocando banheiro novo, porque ele recebeu o recurso, mas ele não tem como gastar. Não tinha nem aluno. Pode falar, Gilmar. A moda é comprar a cesta básica para os alunos, né? Porque muitos alunos realmente vão para as escolas devido à alimentação. Então, a justificativa
plausível que o Ministério Público aqui acatou foi comprar cestas básicas para os alunos, né? Aí é uma forma deles estarem também, para ver se chega nos 25%, mas a dificuldade está grande aqui, viu? Professor? Professor, deu uma parada aí. Professor. Oi, tá ouvindo? Agora sim. Escutou direitinho o que eu falei? O que eu tô falando? Escutei perfeitamente. Eu tô até complementando o que você tá falando. Exatamente o que está acontecendo é justamente porque o planejamento, se há de convir, ele acaba que fica furado, né? Tá furado esse planejamento. Tem que ter uma revisão. Aí a lei de responsabilidade fiscal ingesta o seu efeito em outra lei. Ele tem um mínimo, mas ele é obrigado a executar. Então, ou seja, o Brasil nosso ele precisa, talvez não é de tantas leis, é de leis simples, enxutas, mas de execução muito mais ágeis em caso de uma pandemia, por exemplo. Agora, por exemplo, sou obrigado a distribuir cesta básica. Um exemplo, claro que a alimentação escolar é bacana, é saudável, mas poder fazer outras coisas, né? Além disso. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, o governador... Viu, professor? Entendeu? É uma coisa assim, é outro nome, certo? Mas é que estão se pagando hora extra aqui, mas com outro nome, né? É isso. Infelizmente é isso. Bom, mas eu acho que deu para perceber o que a gente está falando aqui agora. Bom, essa dinâmica fiscal, né, aplica-se inclusive ao PPA, cuja programação orçamentária deve se enquadrar dentro dos limites fixados pelo novo regime fiscal. Esse assunto a gente vai colocar provavelmente na aula que vem, onde eu vou falar sobre os pilares metodológicos, porque a gente vai ter praticamente hoje e mais uma aula só de PPA. Aí vem as inovações, né? Estão indo aí para umas partes mais rápidas. O que o PPA trouxe de inovação, principalmente nos últimos momentos aqui da responsabilidade fiscal do ano 2000 para cá? Temos aqui, eu vou mostrar links abaixo, né, que fornece ao cidadão uma visão dinâmica, clara e interativa do PPA. Elas possibilitam a customização na seleção de atributos do plano plurianual para acompanhamento conforme o interesse do usuário, que auxiliam na divulgação das agências temáticas, inclusive dentro do PPA. Eu vou passar abaixo um exemplo dessa inovação. Essa inovação, só para antes de passar o próximo slide, que é um videozinho, na verdade, ela está sendo obrigatória a lei de responsabilidade fiscal que nos diz da transparência, mas também ela entra lá naqueles princípios básicos da forma de participação, da transparência, da revisão e da avaliação. Então, para se avaliar, para se ter transparência e revisão, criou-se inovações para chegar a todos os brasileiros. Claro que nem todos têm interesse em olhar e ver, mas se alguém de vocês já tiverem visto, vamos ver aqui, ó, uma das inovações. Deixa eu ver aqui. Não sei se não der para vocês ver, vocês me falam. Bom, esse aí é uma das inovações, é um dashboard criado pelo Ministério da Economia, mas eu já vi no estado do Ceará, o governo do estado criou também um dashboard dessa natureza,
Eu não sei se aí no Rio Grande do Norte tem, mas você consegue acompanhar todo o PPA via esse portal, esse painel aí do planejamento. E aí nós temos mais duas inovações. Vou primeiro nesse aqui, ó, que é o PPA do cidadão. Ele traz aqui, só que aqui eu tenho que fazer o contrário, tenho que parar aqui, voltar, senão vocês não veem. Isso. Compartilhar de novo. Cadê? Compartilhar até. Vou compartilhar de novo lá do PPA do cidadão. Aí, todo mundo tá vendo? Eu acho que sim, né? Esse PPA do cidadão, ele é um site, né, um portal do Ministério da Economia, onde você tem aqui, por exemplo, o último PPA à disposição, 2019, 2016, 2019, fala o que é a intenção, como navegar e tal, entenda os termos utilizados. Aí você tem aqui toda a visualização dos programas e metas, você clica e ele vai abrindo, tá vendo? As políticas sociais, políticas de infraestrutura, política de desenvolvimento, aí você pega aqui política de infraestrutura. Ele vem aqui, tem todas os programas, ó. Aí você pega aqui, por exemplo, programa, agora que está muito caro, programas combustíveis. Isso a gente está fazendo referência ao PPA 2016-2019. Então aqui tem qual é o objetivo, quais são os indicadores. Se você for pegar isso aqui e for analisar, é exatamente o que a lei nos pede. E eles colocam ele público, transparente aqui para toda a sociedade, certo? Então você pode pesquisar aqui à vontade. Aqui está em 2016 a 2019, mas você tem programas aqui de todas as naturezas, de todos os objetivos, as metas. É um portal riquíssimo para vocês navegarem, estudarem e trazerem para cá, inclusive, alguma pergunta, alguma dúvida, o que significa e tal. Esse aqui é de 2016, mas nós já temos também o portal aí transparente de 2020 a 2023, que é o PPA Cidadão. Por quê? Porque no ano de 2016, até mesmo pelo nosso presidente Michel Temer, ficou muito, ficou muito participativa a sociedade, porque nós abrimos aqui no Congresso para o povo dar ideia de leis que eles queriam que fossem alteradas e o presidente Michel Temer compilou essas indicações que o Congresso estava aceitando e colocou para o seu ministro da Economia na época, em 2016, que jogasse isso dentro da lei, pelo menos uma ou duas leis populares, que chamam. Então, o povo que realmente desenhou esse PPA aí até 2019, e o primeiro ano do nosso presidente atual, Jair Bolsonaro, foi em cima desse PPA aí. Deixa eu voltar aqui agora. E o outro aqui, que era o do Ministério da Economia. Pronto. Vou interromper esse aqui. E a outra forma de inovação foi o próprio portal do Ministério da Economia. Esses endereços todos aqui, se alguém nunca viu, eu vou passar de novo. Se você entrar no Ministério da Economia, tem lá o Plano Plurianual. Aí vem, né, a legislação correlacionada. Obviamente vai estar o atual primeiro aqui, né, o número da lei que está vigente, né, os anexos e todo o descritivo, tudo que acompanha, tudo que vem sendo alterado. A revisão que foi feita em 2021, feita agora até o final do ano. O monitoramento, lembra lá dos princípios básicos, né, das etapas, tudo
necessário que a gente falou, o manual técnico que eu falei para vocês, que é o MTO, também tem, e tem também os PPAs dos anos anteriores, 2016, 2012 a 15, 2008. Então, se você quiser ver o porquê do antes e o depois, 2002, você tem como consultar aqui. E tem ainda as ferramentas de apoio, que são o painel que eu acabei de mostrar anteriormente, o CIOP, que é o Sistema de Planejamento, Orçamento e Gestão, e uma biblioteca de consulta. Qualquer cidadão, quem lida com isso no dia a dia, as câmaras de vereadores, os estados, vocês que estão aqui, né, que vão realmente entrar e pesquisar e buscar saber. Pronto. E aí nós temos um videozinho como da aula passada lá. Pode continuar, né? Ninguém fala nada. O ruim da câmera tá mesmo o nome na tela. Mas eu vou continuando aqui então. Aqui é para elucidar tudo que eu falei para trás. Como é muito trabalhar com ler, muito chato, porque dá sono às vezes. Se fosse na sala de aula, talvez a gente fazendo um bochecho. Mas como é virtual, alguém não escutou o áudio, só a Beatriz. Nossa, eu vou rodar de novo, porque eu acho que o pai foi.
Neste vídeo, cada 4 anos, o Plano Plurianual, também conhecido como PPA. Os diversos ministérios e órgãos dos poderes executivo, legislativo e judiciário planejam suas propostas a partir de demandas que recebem dos estados e municípios. Por exemplo, os investimentos em transportes surgem das necessidades da população. Que solicita providências das autoridades municipais. Se a solução for muito cara, como a construção do metrô, por exemplo, o município federal. O Ministério do Planejamento, então, reúne e organiza as propostas dos ministérios e órgãos públicos e envia para a Casa Civil da Presidência da República na forma de um projeto de lei. Só então o Presidente da República envia para o Congresso Nacional projeto do Plano Plurianual, o PPA, e deve acontecer Voltou aí? Alô? O som agora voltou. Vamos lá de novo. Caiu um raio aqui, caiu. Foi mesmo. Vamos lá. Agora tá bom? Está sem som, professor. Bom, aqui cabe a observação que esses PPAs também são colocados de forma que essa data, 31 de agosto e 22 de dezembro, como foi citado, não é só para a União. Aqui está falando da União, mas é a mesma data para o município e a mesma data para o Estado. Então, eu tenho visto, esse final de semana eu tive que viajar, tem municípios que até agora ainda não votou a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO.
Isso é bom ou é ruim? É péssimo, porque você não está fazendo política saudável assim. Você vai prejudicar o seu município. Mas às vezes tem que fazer assim porque tem algum problema ali, político, alguma coisa. Mas vai atrapalhar o município, porque vai virar um atraso e esse planejamento, com certeza, por mais remendos que tenha lá na frente, ele já vai começar a nascer morto para o ano que vem. Tem muito município hoje que ele está com as leis atrasadas. Então essas datas elas são primordiais. O da União, para vocês terem ideia, foi sancionado e na verdade começou a executar em março desse ano, o vigente, o atual. Isso atrasa muito. Deixa eu interromper isso aqui e voltarmos aqui para o nosso. Bom, dando sequência e indo para o encerramento, eu atendendo até uma fala do Geomark anteriormente, você sabe qual é a diferença entre orçamento e o financeiro, né? O planejamento orçamentário e o planejamento financeiro? As pessoas confundem muito, né? Orçamento e financeiro, embora sejam, né, tudo relacionado um com o outro, mas são coisas bem diferentes. De forma muito preliminar e rápida aqui, a gente pode adiantar que o orçamento é uma simples previsão de receita e despesa. É um planejamento daquilo que você almeja. Por exemplo, eu quero comprar aí um carro, só que aí eu resolvi comprar um Ford Ka. E aí eu estou guardando meu dinheiro para tentar planejar para comprar esse Ford Ka lá. Aí a Ford vai e sai do país, não tem mais um Ford Ka. Não existe mais a Ford no país e não vão mais fabricar o Ford. Meu planejamento foi frustrado, né? Então isso é o orçamento. Eu posso até ter o dinheiro ali, mas eu não vou conseguir executar esse orçamento porque eu não tenho mais o bem para ser consumido, para ser aplicado. E muitas vezes essa questão é muito similar a simples no dia a dia nosso, numa lista que a gente faz aí mensal de despesas que nós temos. Nem tudo que a gente coloca naquela relação, que alguns podem estar fazendo, você consegue executar. Ou também você não consegue receber uma receita que você estimava ali e almejava. Qual é a diferença? O orçamento é justamente esse planejamento. Mas o faz-me rir, as notinhas de 50, de 100, de 200, de 10, que é o financeiro, esse é outra situação. Esse é mais complexo, porque ele depende da receita de fato, das arrecadações, voltando aí para esferas governamentais, como União, Estado e municípios, e eles têm alguns objetivos, né? Por exemplo, como destacado anteriormente, para obter seu orçamento, basta prever quais serão ali suas receitas, despesas, por um determinado período. Uma simples organização, uma planilha, alguma coisa, você faz esse controle ali. Isso é o orçamento. Agora, para o planejamento financeiro, já exige uma outra situação, que você tem que ser mais minucioso, tem que levantar outras informações para se executar isso aí. Que aí você vem ali, por exemplo, né, um balanço patrimonial, que são as listagens de todos os seus bens, quais são os empréstimos, financiamentos, compras a prazos, a perder de vista, as receitas que você tem. Às vezes você está esperando receber um dinheiro que o Geomark está te devendo e ele fala no mês que vem que não vai te pagar, então esse planejamento financeiro seu já está frustrado. Entendeu? Eu estou colocando um exemplo simples, mas eu estou falando isso numa esfera que o governo também atua assim. Ou também tem uma despesa extraordinária. Agora mesmo eu tive que atrasar a aula porque eu estava num hospital. Então eu tive que ir lá, teve que tomar uma injeção. O caso foi familiar, foi a minha mãe, né? E aí precisou. Isso é uma despesa extraordinária. Agora você imagina, a pandemia não foi uma despesa extraordinária para o governo federal, para os estados, para o município? Não estava previsto em nenhuma LOA e nenhum PPA. Esse planejamento financeiro é que o Paulo Guedes hoje está ficando cada vez mais careca como eu, e que todo secretário de fazenda de município, de estado, passa. Ou de qualquer instituição ou fundação, como é a Fundação Ulisses Guimarães, ou qualquer outro órgão. Porque você fazer
a nota de 50 sair, é que é o problema. O orçamento é muito lindo, mesmo trabalhando em metodologias, com critérios e tal, mas acontece que às vezes o financeiro não vem a contento, né? Ocorre também o contrário, ocorre também de ter receitas extraordinárias, por exemplo, uma venda de um imóvel inesperado, como a União agora, aqui em Brasília, por exemplo, a Universidade Federal de Brasília, a UNB, está vendendo seus imóveis, são apartamentos aí de 800 a 1 milhão de reais aqui em Brasília. Essa receita ela vai para a União e ela é extraordinária, porque não estava previsto ela entrar no caixa. E aí se torna superavitário o orçamento. No nosso caso, no Brasil ainda não, no que tange ao governo federal, porque nós estamos ainda devendo 49 bi para 2020 no nosso orçamento. Mas acontece às vezes de nós termos aí ou, por exemplo, na nossa vida, pessoa física, né? Acontece muito esse planejamento financeiro. Nós temos aí, talvez, títulos de capitalizações nos bancos aí da vida, aí você é sorteado, aí sai aquele dinheiro lá para você não esperava. É um recurso extra. Isso, no seu planejamento orçamentário, não estava. Você tem que adaptar o seu PPA pessoal, vamos dizer assim. Assim também é o governo. E algum outro investimento que você queira fazer. Esse planejamento financeiro tem que ser muito bem colocado e sine qua non, é necessário, mas são coisas que dependem de fato da ação concreta do planejamento orçamentário para ser realizado. Você tem que ter o dinheiro para pagar, para executar. É importante que todas essas informações estejam referenciadas de forma anual, né? Tanto pessoa com física, mas o governo, a União, os municípios, elas se organizam de forma anual. Isso é preciso para que o planejamento financeiro, em meados ali de novembro, dezembro, esteja tudo concluído. Por isso que nós aprovamos as leis orçamentárias até 22 de dezembro, tanto em câmaras municipais, em câmaras estaduais, como na Câmara Federal. Justamente para quando for janeiro, você já ter condições para executar o orçamento do ano que você estava prevendo posterior. Se não, você for fazer esse planejamento orçamentário, é o que acontece muitas vezes quando passa, né? Da 22 de dezembro até então, as prefeituras e os estados e o governo ainda não aprovou a lei orçamentária. Dificulta a execução financeira para o governante, para o gestor, porque ele vai entrar em janeiro com qual plano? Ele não tem nenhum plano orçamentário, ele está cego, o plano de voo dele ainda está no plano anterior, do ano anterior, então ele vai seguir janeiro como se fosse a lei anterior ainda, que é o 10º que falam, né? E é isso. Todo esforço para isso é para você planejar, investir, poupar e, claro, viver melhor. O governo faz isso, nós, pessoas físicas, devemos fazer isso e temos que chegar a esses objetivos com planejamento financeiro, mas sem o orçamentário não vai para frente. Por exemplo, a aposentadoria, né? É um grande esforço que nós temos que ter, porque só o normal, você há de convir que, ainda mais com as novas regras, eu, por exemplo, eu estava previsto me aposentar aí um período, agora eu vou ter que trabalhar mais 2 períodos a mais. Isso aí envolve o planejamento orçamentário, mas também muito financeiro, porque se eu não poupar, se eu não economizar, não tem como eu me aposentar com o que eu almejo. E isso é dinheiro, é financeiro. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Deixa eu voltar aqui que ele antecipou demais o negócio. Tem tempos que somos aí chamados a refazer todas essas questões orçamentárias e financeiras, né? Porque às vezes acontece de ter hoje, por exemplo, com a pandemia, muitas famílias estão endividadas, né? E por que estão endividadas? Por causa da má gestão financeira
e orçamentária familiar. Eles não têm o planejamento. Agora, é só as famílias, é só a pessoa física que está falando? Não, o governo também. O nosso governo, quando Michel Temer, eu vou citando aqui fatos mais atuais, ele assumiu, o governo estava com um déficit de 125 bi, por causa dessas questões de má gestão orçamentária e financeira. Quando ele entregou o governo, praticamente estava quase que zerado, mas ainda estava um déficit de 279 bi, quase que dobrou. O governo Bolsonaro, o primeiro ano dele, chegou a quase 600 bi por causa da pandemia. Nós tivemos que, sem planejar ou não, mas nós tivemos que emitir moeda para o povo continuar sobrevivendo. Chegou agora, não sei, graças a Deus, qual foi a mágica que Paulo Guedes fez, mas nós só estamos devendo 40. Então, ou seja, reduziu assim, significativamente o déficit. Mas nós ainda não temos ainda um superávit assim, para poder dizer, nós estamos, toda a receita bate com toda a despesa. Não, nós ainda estamos trabalhando no cheque, no cheque especial. Estou falando a nível União, mas com certeza tem muitos estados assim também. Com exceção, que eu tenho certeza do que eu estou falando para vocês aqui, do Espírito Santo. O Espírito Santo é o único que está batendo receita e despesa certinho. Mas eu não sei a realidade dos municípios. Acredito que tem muito município que está redondo, mas tem muito município que tem o orçamento, mas não tem o financeiro. Aí por isso que vocês vão falar assim, principalmente o pessoal aí de prefeitura. Por que que então eu não consigo? Eu tenho lá na lei orçamentária, tem uma emenda de um deputado, tanto estadual como federal. Ele colocou lá para mim para comprar uma reta escavadeira para o meu município. Por que que não compra? Porque não tem o financeiro. Porque não tem o faz-me rir que vai chegar lá no fornecedor e pagar para ele realmente o dinheiro para a compra dessa reta escavadeira. Então não adianta você ter o orçamento, você ter a lei autorizativa, você ter ali a perspectiva, mas você não tem o financeiro, não tem como pagar, não tem como executar, não tem como acontecer. Isso vale, eu falei reta escavadeira, mas vale, por exemplo, tá asfaltando a minha rua ali, mas não sai do lugar. Ele não consegue adiantar, não consegue ir adiante, não consegue terminar aquele calçamento ali, porque não tem o financeiro. O planejamento financeiro ele difere e muito do orçamentário. Ele não tem como ser igual, porque depende aí de IPTU que você paga, depende do ICMS, depende das arrecadações, depende de vários fatores de receita para poder honrar aí o orçamento. Ok? Quem se organizou devidamente, né, não é pego de surpresa, mas quem se organiza e tem alguns outros problemas, acontece que tem vários contratempos. Por outro lado, quem subestimou a situação atual, né, que encarou esses períodos aí como se fossem meses normais, sem despesas extraordinárias, teve vários problemas aí financeiros, porque ficou com as contas totalmente descontroladas. O governo federal não tinha se preparado, mas em compensação ele não emitiu novas despesas. Ele simplesmente cancelou as receitas e as despesas previstas. Um exemplo, vários programas, agora mesmo, semana passada, né, por causa dos radiofármacos, o Ministério da Ciência e Tecnologia ficou sem receita, ficou sem orçamento futuro. Por quê? Teve que cancelar todas as ações de pesquisas e passou tudo para a produção dos radiofármacos, que são remédios para a cura do câncer, lá para a doença de câncer. Mas como o governo não tinha como emitir mais despesa ou projetar mais despesa, ele teve que cancelar algumas outras previstas. E infelizmente cancelou as pesquisas. Como um outro momento atrás, até aí no Rio Grande do Norte teve muita rebeldia e outros estados, tirou recursos das universidades, lembra? Mas não é que ele tirou, ele simplesmente tirou o orçamento. O dinheiro mesmo nunca existiu, só estava no papel. Não existe o dinheiro aí nos estados dessa forma que o povo acha que é assim. Não é isso, é o orçamento. Ele simplesmente cancelou aquele orçamento planejado, aquele orçamento previsto. E é isso. Alguém tem alguma dúvida? Se tiver dúvida e puder abrir a câmera, é melhor. Porque assim a gente fala pelo menos um pouquinho, olhando assim no semblante das pessoas. Não deixa o professor tão triste aqui sozinho. Eu vou olhar o questionário que eu passei antes de encerrar, se me permitem.
Interromper aqui e vou nele aqui. Bom, 9 pessoas responderam. Ok. Na aula de hoje teve participando até 13 pessoas. Quem não conseguiu responder? Porque eu acho que o Geomark também vai precisar disso, né, Geomark? Junto à fundação? Tá com o microfone desligado. Opa. Se o senhor quiser dar até a próxima aula, até a segunda-feira. Não. Vai ficar aberto lá então, tá bom? Fica aberto. Agora, não, na verdade, vocês não tem como ter aula quarta? Prefere que fique para segunda? Porque a programação ficou segunda e sexta. Agora, se o senhor quiser marcar uma aula extraordinária na quarta-feira, por causa daquela aula passada, o senhor fica à vontade, o senhor avisa. Na segunda-feira, o senhor avisa a gente. E a gente marca. Não, mas é quarta agora, depois de amanhã. Sim, já queria marcar, era para a quarta? Macho. É porque essa semana, como é feriado, não tem sessão do Congresso. Então, eu estou mais disponível para... Aí está com tempo disponível, né? Que aí a gente... Eu repuo, marcar, sim, a terceira aula para quarta-feira. Isso, porque eu já preparo o material amanhã, que é feriado, já te mando, você manda para o pessoal para a gente dar continuidade e encerra a PPA, que aí fica sendo o terceiro encontro. Aí, como sexta, dia 15, eu infelizmente já tinha programado que eu não poderia, na segunda-feira a gente vai para o quarto encontro já, ou seja, já matou 3. Então a gente teria, no caso, hoje, quarta, sexta, né? Sexta não, porque sexta é dia 15, esse dia 15 eu tinha te dito, eu não poderia. Era, né? Tá certo, tá bom. Então vai ser segunda, hoje, né, que é segunda, quarta e segunda da outra. Pronto, que é dia 18. Tá combinado. E aí volta normal, sexta, segunda. Tá combinado. São 2 questionários? Não, só um questionário, Kelson. É só o que o Geomark colocou no grupo aí para vocês. Eu preciso que você responda, vai estar aqui. Beleza. Ele respondeu. Porque depois, na aula que vem, eu vou mostrar, inclusive, os certos e os errados. E na aula que vem, que vai ser quarta agora, se todos assim concordarem, se organiza aí com o Geomark no grupo de vocês aí, nós fazemos um outro questionário sobre a de hoje. E damos sequência para ver as metodologias e mais alguma coisinha sobre o PPA para depois seguir para a LDO. Ok? Ok. Tem alguma colocação, alguém? Hoje o pessoal das câmeras estão parados, estão cansados, acho que já estão indo no ritmo do feriado. Pessoal, o senhor faça aí um print para a gente, né? Quem quiser abrir a câmera, abre. Quem não quiser, fica com os nomes, né? Ao todo, só 9 até agora responderam, Kelson. E tem, que eu vi que participaram, foram 13. Então, ou seja, está faltando aí 4 alunos responder. Mas eu vou dar um print aqui. Deixa eu dar um print aqui. O pessoal não quiser abrir a câmera, valeu, Gugel. Obrigado aí. Abrindo. Quem puder abrir, né? Quem puder abrir aí para dar um X para nós, não vai pegar Covid, não. A máscara da tela vai proteger. Beatriz, Joyce, Daisy, Janimere, Sinara. Pode ficar sem chapinha mesmo, não tem problema não. Arrocha aí. Pronto. Muito bem, fazer um print aí. Giscleide, né? Giscleide. Eu acho que aquele rapaz lá, o vereador, caiu a conexão dele, que ele tentou conectar várias vezes e caiu. Foi. Hoje eu acho que deve tá ruim para muita gente aí. Alguém mais vai abrir a câmera ou não? Posso dar o... A Sinara tá até arrumando o tchan ali, o penteado. Tá bom. Assim,
Eu, particularmente, sou da aula presencial, justamente por causa dessas situações, porque aí você sente o calor e está olhando nos olhinhos e vocês tiram dúvida ali muito mais rápido. Essa virtualização, espero que acabe logo, entendeu? E a gente consiga voltar, porque eu não sei, talvez muita gente tenha facilidade de captar e aprender dessa forma. Eu, particularmente, não gosto, mas é o que eu tenho para o momento. Eu prefiro estar tete a tete ali, sentindo a emoção, o bochecho, mandando acordar e tal, porque assim você não tem muito termômetro da coisa. Mas tá bom, vamos lá. Bom, os demais não quiseram, não tem problema não. Vou dar um print screen aqui, tá bom? Tá bom. Todo mundo rindo. Beleza, já salvei aqui e mandei pro Geomark aí. Tá bom, Bom, professor. pessoal, eu peço aí desculpa aí pelo atraso hoje, foi um incidente, né? Não queria, obviamente. Mas na quarta-feira, se Deus quiser, 7 horas, a gente continua aí. Mas assim que o senhor enviou o questionário, já começou a aula, porque já começaram Ah, beleza. o questionário. Viu? Eu tinha mandado para mim mesmo o link do formulário e eu naquela agonia, rapaz, eu peguei um engarrafamento, você nem imagina. Eu falei, nossa, o Gilmar vai me matar mais os meninos, é uma falta de respeito minha com eles. Porque combina, marca os horários e tudo, isso eu não me admito, entendeu? Eu acho uma falta de respeito com vocês. Mas aconteceu, eu peço mil desculpas aí. E aí eu lembrei desse link, mandei, ainda bem que você já. Até minha esposa que estava digitando ali correndo, deu certo. Então pronto, até quarta-feira, professor. Um abraço grande, viu? Obrigadão, bom descanso para vocês aí, bom feriado. Até quarta. Tchau. Obrigado.